Pessoal, boa noite, sejam todos, boa tarde, né? Sejam todos muito bem-vindos. Por questões de conformidade, eu inicio este webinar informando que o evento está sendo gravado e o conteúdo será compartilhado nas redes sociais da SAMP Brasil. Eu peço àqueles que não estiverem confortáveis para se conectarem agora. Peço também para aqueles que não estiverem participando, por favor, deixar o microfone no mudo e a câmera desligada. Bom, boas-vindas aos participantes aqui presentes. Meu nome é Diego Silva e eu atuo no time técnico da SAMP Brasil. A SAMP é uma organização internacional criada para o fomento de processos de engenharia de materiais avançados. Com sede nos Estados Unidos, atuamos em diversas regiões do mundo através de 40 chapters, capturando, produzindo e compartilhando conhecimento sobre diversas tecnologias. A SAMP Brasil, ela promove há anos o Congresso Internacional de Compostos de Desafio Acadêmico, aqui no Brasil, né, com a proposta de disseminar informação qualificada sobre a nossa proposta para a indústria e para a vida acadêmica. Esse é o nosso terceiro webinar, evento online da iniciativa Por que Compostos. Temos o prazer de receber representantes das empresas EMAC, Novapol e Petrofisa. O evento vai ser um bate-papo bem bacana aí com nossos convidados, terá uma duração de 60 a 70 minutos com as perguntas, no qual eu serei o mediador e teremos como foco principal esse evento postos em fibra de vidro. No final, a gente vai abrir espaço para perguntas que foram realizadas no nosso chat do Google Meet, que vai estar aberto a todo momento, né? Bom, primeiramente, eu só queria explicar para vocês o que é essa iniciativa Por que Compostos, né? A gente vê que no Brasil a gente tem um grande lacuna, um grande déficit entre a universidade e as empresas, até o desenvolvimento do produto final acabado, né? Então, a SAMP, ela surge justamente para tentar suprir essa falta, e uma das grandes iniciativas é esse webinar do Porquê Compostos. A gente tenta trazer os compostos e as suas aplicações para o mercado brasileiro, mostrando alguns cases de sucesso. Então, a gente iniciou o primeiro no mercado aeronáutico, o segundo a gente falou no mercado de óleo e gás, e hoje nós vamos falar especificamente dos postes em fibra de vidro, que é um tema que pouca gente, né, conhece, sabe, né, ultimamente eu vim percebendo, e é muito legal, a gente vai ter muita coisa interessante para compartilhar com vocês aqui. Então, eu queria dar as boas-vindas oficialmente aos nossos participantes, agradecer novamente por terem aceitado o convite da SAMP. Então, a gente está aqui com a Maria Luísa, da EMAC, o André, da Petrofisa, e o Marcelo Gama, da Novapol. Então, eu gostaria que vocês, pessoal, por favor, se apresentassem, falando um pouco da formação de vocês, falando um pouco da empresa de vocês, a função que vocês exercem na empresa, quais as experiências que vocês têm no mundo dos materiais compostos e, especificamente, na parte de postes de fibra de vidro. Então, Maria, por favor, seja bem-vinda e muito obrigado por aceitar o nosso convite aí. Obrigada a você. Bom, boa tarde a todos. Eu me chamo Maria Luísa. Eu trabalho há 8 anos no setor de materiais compósitos. Sempre trabalhei só com poste de fibra de vidro, poste e cruzeta, basicamente. Trabalhei muitos anos em Curitiba, numa fábrica que fazia postes em fibra de vidro. E há 3 anos estou em São Paulo, também fazendo poste de fibra de vidro na EMAC. Falando um pouco sobre a minha formação, eu sou engenheira civil, faço mestrado no IME de Ciência dos Materiais e, basicamente, durante esses 8 anos, estudamos sempre sobre materiais compósitos, em diversos cursos, aqui, fora, etc. A EMAC era uma empresa que fazia exclusivamente materiais de fibra para mercado de óleo e gás, então plataforma, guarda-corpo, grade de piso, etc. E há 3 anos entrou no mercado de poste de fibra e me chamaram para fazer parte do corpo técnico deles. Então, eu sou gerente de produção e de pesquisa e desenvolvimento aqui na EMAC. Poxa, muito legal. Tenho certeza que tem bastante coisa a agregar. Né, a gente conversando, a gente viu que também você está ajudando a questão da ABNT. Eu acho que isso vai ser muito interessante, a gente vai trazer aqui também. Obrigado, Maria. André, por favor, cara, se apresente a nós aí. Obrigado por aceitar o convite da SAMP. Seja bem-vindo.
Eu que agradeço, Diego. Então, meu nome é André Vernizzi, sou engenheiro mecânico, formado na Universidade Estadual de Santa Catarina, tenho mestrado em Engenharia dos Materiais, pós-graduação em materiais compósitos e projetos. Atuo no mercado de compósitos há 12 anos, desde 2009, e hoje na Petrofisa eu sou gestor executivo de engenharia dentro da Petrofisa e da Ecofibra, né? É um grupo que as duas empresas atuam nesse mercado de materiais compósitos há 22 anos, especificamente, inicialmente na fabricação de tubos e tanques, e posteriormente a gente foi o pioneiro no desenvolvimento e aplicação dos postes em fibra de vidro e posteriormente das cruzetas também aqui no Brasil. Bom, legal. Obrigado, André. Vou passar agora para o nosso último convidado, Marcelo. Seja bem-vindo, obrigado por aceitar o nosso convite aí da SAMP. Por favor, se apresente aí, contando um pouco de você. Eu que agradeço, Diego. Obrigado pela oportunidade de estar aí com vocês, esse bate-papo. Meu nome é Marcelo Gama, eu sou da Novapol. Novapol é uma empresa que está situada no Espírito Santo, mas eu fico em São Paulo. Eu sou gerente de novos negócios e gerente de assistência técnica da Novapol. Eu estou nesse mercado aí há mais ou menos uns 20 anos. Sou engenheiro químico de formação, né? Já tive a oportunidade de passar por 10 anos aí numa empresa de fabricante de resina poliéster. Fiquei 2 anos no mercado eólico e agora estou na Novapol. Sou engenheiro químico de formação, formado pela Universidade de São Paulo. Maravilha. Muito obrigado aos três aí pela apresentação. A gente vai fazer uma discussão bem leve, bem bacana aqui no nosso webinar. Eu procurei seguir uma espinha dorsal para que a gente se orientasse aqui, né, para falar dos postes. Então, inicialmente, a gente vai dar um overview dos postes em fibra de vidro, o que é um poste de fibra de vidro, seus benefícios, né, algumas aplicações importantes. E depois vamos passar para a parte de projeto, a seleção de materiais, quais são os materiais utilizados e por quê, né, o que eles influenciam nos postes. Depois de feito o projeto, selecionados os materiais, a gente passa pelo processo de fabricação, ou seja, como esses postes são fabricados, quais são os principais pontos do processo, os empecilhos, dificuldades, né? Possivelmente a gente pode discutir aqui oportunidades de melhorias com materiais compostos, enfim. E por final dessa parte de fabricação, a validação do poste, né? O que a gente faz para validar, quais ensaios são feitos, testes, quais as principais não conformidades encontradas eventualmente, eu sei que são poucas, né? E por final a gente fala sobre futuras e novas aplicações que a gente enxerga devido ao conhecimento dessa tecnologia. Então, para iniciar esse overview, eu queria convidar o André aí. Ele preparou um material interessante aí para a gente ter uma ideia do que são esses postes. André, fica à vontade aí para espelhar a sua tela. Deixa eu espelhar aqui só um pouquinho. Fica à vontade. Estão conseguindo ver? Sim. Sim. Ok. Sim. Então, basicamente, eu fiz aqui uma apresentação bem simples, bem rápida, sobre os postes em fibra de vidro, né? Para algumas pessoas que não conhecem... André, deixa eu te interromper. Você consegue colocar no modo apresentação? Isso, maravilha. Ótimo. Melhor, obrigado. Então, para as pessoas que não conhecem, eu fiz aqui uma definição do que é um material compósito. Basicamente, o PRFV é um material compósito, né? O PRFV é uma sigla que corresponde a poliéster reforçado com fibra de vidro, né? Então, muita gente trata o nosso produto como poste de fibra, ou poste de PRFV, ou poste de compósito. Basicamente, as três denominações são iguais, né? Mas o material compósito, de uma maneira geral, ela seria como uma definição
materiais formados pela combinação em escala macroscópica de 2 ou mais materiais distintos com propriedades mecânicas superiores do que os seus elementos quando separados, né? Então, dentro do poste de fibra de vidro, o que seria esses dois materiais, né? Seria uma matriz e um reforço, né? E o que essa matriz e esse reforço são responsáveis, né? Então, o reforço, que seria o amarelo aqui, ele é responsável, é uma fase descontínua, né? E ele é responsável por suportar os esforços do teu material. A matriz, que seria a parte azul, ela interliga os reforços, ela distribui os esforços entre os reforços e protege os reforços do meio externo, né? E a interface, que seria essa circulado em preto, seria o ligante químico que faria a interface química entre a matriz e o reforço, né? Então, basicamente, é um material compósito, é isso daí. E aí a gente tem uma micrografia, né, uma micrografia do nosso material, onde essas bolinhas aqui, elas seriam os reforços, ou seja, a fibra de vidro, em cinza aqui um pouco mais escuro, a matriz, e aí em preto aqui são impurezas ou vazios que o material apresenta, né? Então, é uma micrografia do que foi explicado no slide anterior, né? Falando especificamente... Oi? Só te interromper, essa micrografia, ela é referente a um produto fabricado por vocês, certo? Exatamente. E vai ser no processo que a gente vai comentar aqui, no filamento? Esse não foi de filamento wine, mas é de pultrusão, né? A gente também tem o processo de pultrusão, também dá para fabricar postes nesse tipo de processo, mas é um pouco mais fácil de fazer uma micrografia na pultrusão, por causa que os fios são alinhados todos na mesma direção, né? Então, é por isso que a gente fez um material pultrudado. Maravilha, obrigado. Em questão de aplicação dos postes, de uma maneira geral, a gente poderia dizer que a maioria dos postes hoje comercializados no Brasil são destinados à distribuição de energia. Uma outra parte, que é um mercado também que tá sendo desenvolvido em larga escala, também a parte de iluminação, e aí a gente pode falar de iluminação de vias públicas ou iluminações de parques privados, desde postes pequenos até postes muito altos, né, torres de iluminação. Parte de transmissão de energia, e aí a gente poderia falar de linhas de transmissão rurais, linhas de transmissão urbana, né? Também tem um mercado também muito elevado, e algumas outras aplicações, como, por exemplo, mastros para bandeiras, postes para telecomunicações, aerogeradores, aqui a princípio pequenos aerogeradores, né? Como vantagens dos postes em PFV, ou dos postes em fibra, ou dos postes em compostos, a gente poderia colocar a questão da fácil instalação, ou seja, é um produto muito leve, e isso faz com que a gente consiga ter uma instalação até manual desses postes aí, sem problema nenhum, né? Facilidade de transporte, a gente consegue colocar uma quantidade grande de postes em um caminhão, e isso facilita levar a locais mais longes num custo menor, né? Possibilidade de recuperação dos postes em campo devido ao voamento por automóvel ou algum outro motivo possível, e a questão de transporte sobre água, né, que também é um diferencial que o produto tem, por ele ser leve, a relação de peso e empuxo, né, faz com que tenha essa possibilidade de você transportar o produto sobre a água também, para fazer uma instalação em alguma ilha ou algum local remoto. É possível ser feito. Bom, seria isso daí, a minha apresentação como um overview básico. Legal, muito bom, André, obrigado. Acho que é importante, porque acho que muita gente não estava nem sabendo que existe poste de fibra de vidro, né? Eu até coloquei no convite do meu LinkedIn hoje, dizendo que a maioria das pessoas, quando a gente pergunta,
vem na cabeça, né, concreto ou metálico, né? E aí eu queria fazer uma pergunta para, acho que a Maria podia falar para a gente mais ou menos, como que surgiu a fabricação dos postes de fibra de vidro? Assim, por que resolveram, né? O André já deu algumas ideias, mas eu queria que você explicasse melhor como que surgiu assim a ideia, vai se iniciar a fabricação de postes de fibra de vidro e não mais em concreto ou de madeira, né, que tem muito, ou metálico. Quer falar, André? Pode falar, eu vou complementando. Tá, é porque essa ideia surgiu de um projeto de pesquisa e desenvolvimento que foi inicialmente realizado pela Petrofisa, né? Então, que legal. Isso foi mais ou menos uns 15 anos atrás, imagino eu? Foi em 2003, junto com a Copel, eles tinham uma necessidade de implementação de alguns postes em regiões de difícil acesso, né? Aqui no Paraná tem a Ilha do Mel, que é uma ilha que tem uma certa população e o turismo é elevado lá, e eles tinham essa necessidade de levar esses postes até esse local. Então, a Copel entrou em contato com a gente, porque na época a gente fabricava tubulação, né, em fibra, e basicamente a Copel olhou o tubo e pensou da seguinte forma: se a gente pegasse esse tubo e colocasse de pé, poderia ser um poste. Então, inicialmente foi mais ou menos por aí, e aí com o passar do tempo a gente foi desenvolvendo, fizemos esse projeto piloto junto na Ilha do Mel, e posteriormente a gente foi desenvolvendo para outras concessionárias de energia ao longo do Brasil, e aí o mercado foi crescendo. Então, se quiser complementar agora, Maria. Então, é isso. Então, na verdade, 2 anos depois já surgiu a outra empresa que também fazia postes de fibra. A princípio ficaram muito tempo só essas 2 empresas no mercado, e hoje é um mercado que cresceu bastante, principalmente porque está sendo normatizado, então é um produto que está sendo mais difundido, e basicamente para atender essas necessidades, as necessidades de dificuldade de acesso. Então poder levar um poste para o programa Luz para Todos, por exemplo, é um programa que fomentou muito a utilização dos postes de fibra, e para áreas com maresia, com alta salinidade, um temperismo bem elevado. Tá. Essas são algumas vantagens, né? A questão do peso, você poder transportar para outros locais mais de complicado acesso, essa questão que você falou aí da proteção química, vem muito da resina, certo? Que inclusive a gente tem... Eu queria fazer nessa linha uma pergunta para o Marcelo. A Novapol também, por ser uma empresa multinacional, né, Marcelo? Antes de você falar da questão de proteção que a resina pode conferir ao composto de fibra de vidro, do poste, eu queria que você falasse em relação ao mercado na América Latina. Você tem alguma coisa em relação a como que estão os postes de fibra de vidro na América Latina ou até no mundo? Bom, Diego, falando basicamente aí dessa questão aí dos postes na América Latina, eu tive a oportunidade de visitar alguns países aí, Argentina, Colômbia, o México. Eles têm bastante plantas de fabricação de postes em fibra de vidro. Já é um mercado já que parece que já está há algum tempo já em ascensão. E o Brasil agora começou aí o projeto, aí, como o André falou, a Maria complementou, e agora parece que no Brasil está tem se difundido mais aí ao longo dos anos. Legal. E em relação à resina, que ela traz uma vantagem para o poste de fibra de vidro em relação aos outros, que é essa questão que a Maria comentou. Se puder comentar para a gente um pouco. Então, com relação à resina, é curioso, né? A resina, ela praticamente, quando surgiu essa necessidade aí que o André bem comentou no começo, né? A resina, ela praticamente, a resina para fabricação de tubos, o polímero, ele já tem uma constituição que já atende perfeitamente essa demanda para os postes também, né? Então, uma resina de poliéster, quando o polímero ele é pensado, até depois eu posso até mostrar aí mais ou menos como se faz uma resina poliéster, e cada matéria-prima colocada na constituição desse polímero aí, ela vai agregar algum tipo de propriedade.
E quando a resina foi desenvolvida para o tubo, todas as exigências de propriedades mecânicas foram pensadas na hora de se desenvolver esse material. É uma resina poliéster insaturada e é um produto sustentável, né? Porque uma boa parte da composição aí desse material, dessa resina poliéster, é a base de PET de garrafa reciclado, né? Então, aí, em torno de 25% da formulação é de um material aí de fonte renovável, né? De fonte reciclável, melhor, desculpa. Sim. Legal. E mesmo essa questão renovável, mesmo ela sendo um termo fixo, como é que funciona essa questão da reciclagem? Então, essa reciclagem do PET aí, só para vocês terem uma ideia, falando em números aí, eu vou achar um dado importante, interessante aqui sobre esse mercado, só para vocês terem uma ideia. O Brasil, em 2019, eu não estou nem falando de 2020, porque 2020, com esse cenário de pandemia aí, a gente não tem um número preciso. Uhum. O Brasil reciclou cerca de 311 mil toneladas de garrafa de PET. E, curiosamente, isso aí só equivale a 55% das embalagens descartadas. É um dado estatístico. Tá? Cerca de 30% dessas embalagens são destinadas para a fabricação de resina poliéster aí para diversos tipos de aplicações aí, para diversos tipos de processo, entre eles a resina usada no processo de enrolamento filamentar, que é o processo que se fabrica os postes. Para vocês terem uma ideia, em 2019, a Novapol retirou aí do meio ambiente, aí, né, reprocessando, transformando em resina poliéster, cerca de quase 300 milhões de garrafas de PET. Caramba, legal. Diego, acho que a Márcia perguntou ali, ela falou que PET não é termo fixo. Realmente, eu acho que o que o Marcelo quis dizer é que a resina é feita de PET, a resina é reciclável. Não que o termo fixo é reciclável. Exatamente. O termo fixo final utilizado nos postes. Exatamente. Isso eu ia comentar. O PET ele é uma matéria-prima usada na composição da resina. Ela é em torno aí de 20% a 25% da composição da resina poliéster é esse PET de garrafa. Ele sofre um processo químico chamado glicólise, onde a gente funde esse material com alguns catalisadores e depois a gente entra com outros reagentes para a fabricação da resina, do termofixo. Não, legal. Eu só comentei, Márcio, obrigado pela participação, pelo fato da gente saber da questão da reciclagem, que é um assunto difícil para termofixos, ao contrário de termoplásticos, né? Então, como ele comentou isso daí, eu só quis colocar essa questão, porque inclusive é uma questão que a gente trabalha bastante dentro da SAMP, né? Reciclagem de compósitos. Mas legal, eu queria, só para fechar essa parte do overview, que vocês colocassem, então, para vocês, quais as principais vantagens do pote de fibra de vidro comparado com os outros, né? A gente já falou alguns, mas só para resumir, por favor. Assim, coisa rápida, por exemplo, melhora no peso, que melhora na questão do transporte, que lá no final, depois, eu vou apresentar uns gráficos bem interessantes, inclusive da Petrofisa, que fala na comparação de todos, e a questão do custo, que eu acho que é um assunto muito importante para a gente tratar aqui no webinar também. Eu acho que dentro dos pontos que a gente já colocou, os principais são a questão de vida útil do produto, né, que comparado com outros produtos, ele tem uma vida útil maior do que os materiais convencionais, né? Materiais convencionais a gente está falando de madeira, concreto e aço, né? Então a gente consegue fazer um produto com uma vida útil maior e que tem um baixo peso. Então esse baixo peso leva a ter uma facilidade de transporte e uma facilidade de instalação. Tem postes aí para distribuição que pesam um pouco mais de 100 quilos. Então, dentro das regras ali de segurança, de ergonomia,
em poucas pessoas você consegue levar esse poste até um local de difícil acesso, onde, por exemplo, um caminhão não consegue acessar, tem que ser levado na mão ou de alguma outra forma, é facilmente levado. Isso também faz com que você tenha uma facilidade de instalação, você consegue instalar, eu mostrei ali uma foto de instalação manual desses postes, né? E outro ponto que eu acho que é muito fundamental, que é pouco tocado, é a questão de condutividade elétrica também, que para aplicação de postes, isso daí é um fator que é fundamental, porque cada vez mais a gente tem produtos instalados há mais tempo, isso faz com que tenha, no caso de, por exemplo, de um poste de aço, você pode ter algum cabo que pode estar descapado, que pode estar em contato com o produto e esse produto conduzir energia e uma pessoa desavisada passando na rua encostar ali e levar um choque. Então, essa questão é um fator que eu considero que é primordial na hora de você ter uma diferenciação entre os materiais, né, entre o compósito e os materiais convencionais. Maravilha, muito obrigado, André. Acho que isso daí resumiu bem o que a gente conversou. Partindo um pouco agora para a parte do projeto em si, né? Vou projetar um poste para fabricá-lo, né? Quais são os requisitos mais importantes que nós temos que levar em consideração? O que se espera de um poste de fibra de vidro? Vocês fiquem à vontade aí para responder. Nossa, barulho bem na hora. As concessionárias já têm normas bem definidas, então, a princípio, o poste de fibra de vidro ele tem que resistir o que qualquer outro poste de qualquer outro material resistiria, seja metálico, seja concreto. Então, cabe a nós fazer essa conversão, pegar o que o poste metálico ou de concreto resiste e fazer um poste de fibra de vidro que atenda a todas essas condições. Então, condições mecânicas, condições de inflamabilidade, condições de eletricidade, rigidez e trilhamento elétrico, condições de absorção de água e condição de durabilidade. Então, acho que esses são os 5 pontos principais que precisam ser levados em consideração na hora de projetar um poste de fibra de vidro. Quer complementar, André? Eu complementaria a parte de resistência mecânica, né, que aí entra dentro da parte já de processo de fabricação, né? Mas você precisa ter dentro do teu compósito uma relação entre matriz e reforço, que foi dentro daquilo que eu comentei na apresentaçãozinha ali que eu fiz. Você precisa ter uma relação característica e controlada, né? Porque isso influencia diretamente na propriedade do teu compósito. Outro ponto fundamental é a questão do direcionamento dos reforços, né? Então você precisa ter os teus os ângulos, né, que a gente chama do reforço da fibra em ângulos específicos para ter uma melhor característica do teu material. Então isso faz com que você tenha um projeto cada vez mais otimizado, né? E cada vez mais otimizado a gente começa a falar de tecnologia e redução de custo e peso do produto, né? Então, quanto mais otimizado o teu projeto, melhor a execução dele, menor o peso, menor o custo total do produto, né? Então, eu complementaria assim. Muito bom. E nesse quesito aí, quais são os maiores desafios operacionais considerados no projeto? Por exemplo, a questão da espessura, ou a número de camadas, ou orientação, ou a superfície. Tem alguma coisa aí que chama mais atenção nessa parte do projeto? Assim, basicamente, se você for falar de um jeito, a grosso modo, claro que existem vários microfatores que influenciam na resistência mecânica de um poste. Mas, a grosso modo, o que vai influenciar é o direcionamento dos seus reforços e a quantidade de camadas que você vai colocar. Uma coisa que é muito... Pode falar? Pode falar, por favor. Eu ia dizer que uma coisa muito importante para você conseguir otimizar teu processo, além de todo o cálculo estrutural, é o controle do processo. Porque você pode fazer um super projeto estrutural e não ter controle de processo suficiente para executar ele. As máquinas, hoje em dia, parece que vêm prontas e que são fáceis, mas não é bem assim. Você precisa parametrizar a máquina e o seu processo todo para que ele reproduza o que você calculou. Então,
além da espessura dos posicionamentos de reforços e da relação fibra-resina, que são os 3 fatores principais, o teu controle de processo é tão valioso quanto um projeto estrutural. Eu acho que isso passa um pouco, Diego, pela escolha da resina também, você ter a resina adequada, porque, como eu falei, na hora que você está projetando um polímero desse daí, ele tem que ter as propriedades mecânicas exigidas, né? Isso aí tem todo um balanço de glicóis e de ácidos que você usa na reação de esterificação para você chegar nessas propriedades. E até você ter a resina ajustada com a viscosidade correta também, para evitar até gasto desnecessário com o material também. Até porque esse processo de filamento winding requer, né, uma controle, eu imagino, né? A gente vai falar um pouco mais para frente daqui a pouco no processo, mas a viscosidade nesse processo de filamento winding é importantíssimo, né? E aí, evidentemente, isso vem tudo da resina e também do tipo de fibra ou roving que você vai utilizar. Pode falar, André. Eu só complementaria com mais um pontinho, só que um dos principais ensaios que a gente tem dentro dos postes é um ensaio de flexão, né, que ele simula o engastamento do poste e faz um esforço transversal de ponta para simular alguns esforços característicos, né, e isso daí faz com que o teu projeto, você tenha, além disso, o diâmetro do teu produto, o diâmetro do poste, ele tem variação da base para o topo, né? Então, você tem uma relação de momento fletor versus momento de inércia ao longo do comprimento, né? Então, isso daí faz com que o teu projeto seja cada vez mais complexo, não seja uma viga tão simples de você projetar, né? Justamente porque você tem essa variação de momento de inércia versus variação do momento fletor, e aí tem mais um complicador, que é a questão daí que a gente vai entrar daqui a pouquinho, que é a questão de processo, que você também tem uma variação de espessura dentro do processo de fabricação ao longo do comprimento do produto, pelo fato dele ser cônico, né? Então, essa soma desses 3 fatores faz com que o cálculo de esforço e resistência do produto seja bem complexo nesse sentido. Legal que eu, assim, até não conhecia muito, quando você vê, o produto ele é fabricado de fibra de vidro com resina, poliéster, né, no maior dos casos. Você não imagina o quanto de controle e o quanto essas coisas que vocês estão falando de controle mecânico, eu ia até falar, mas a parte mecânica não é nem tão importante, né, uma vez que vocês usam fibra de vidro e poliéster. Mas eu estou vendo que, pelo contrário, ele é muito controlado, e não é à toa que a gente tem que iniciar colocando regulamentações na ABNT para que não aconteça aquela prostituição de mercado, né? Igual acontece que, kit de fibra de vidro você compra em qualquer lugar, né? No Mercado Livre, não sei o quê, compra um kit com resina, com fibra e aí faz o seu compósito. Então, eu estou achando muito interessante isso que vocês estão colocando e eu queria saber se nessa linha, uma vez que o projeto ele é tão estudado, se vocês têm nessa área de poste de fibra de vidro setores de pesquisa e desenvolvimento buscando outros tipos de fibra, outros tipos de roving, outros tipos de resina, para que, por mais que sejam materiais, vamos dizer, mais baratos no mundo dos compostos, né, a gente está vendo que tem muitas aplicações aí diferentes, muitas variáveis para se levar em consideração. Posso falar aqui pela IMAC, né? A IMAC, sim, tem um setor de pesquisa e desenvolvimento, então é um setor, inclusive, separado do setor de produção, justamente para manter vivo essa pesquisa constante, melhora constante. Então, o setor de pesquisa e desenvolvimento envolve novas matérias-primas, novos controles de processo, novos ensaios, novas análises, sempre para manter, e inclusive propor para o cliente melhoras quando é necessário. Melhoras de controle. Por ser um produto novo, muitas vezes os ensaios ficam limitados, os ensaios exigidos ficam limitados. Óbvio que na ABNT a gente está tentando exigir o máximo possível, mas sempre é possível encontrar novas metodologias para analisar e comprovar a qualidade do produto. Justamente para isso também, para prevenir essa prostituição no mercado, né? Sim, sim.
Acho que vale falar também que também a Petrofisa tem um setor de desenvolvimento tecnológico, né, que a gente faz esse desenvolvimento constante também dos materiais e equipamentos nossos, mas vale comentar que é fundamental também os fornecedores serem bons, né, bons fornecedores, parceiros, que conseguem fazer esse desenvolvimento em parceria, né? Então, a gente já teve inúmeros casos no começo, quando a gente desenvolveu os POS, a gente teve um apoio muito grande da Uniscorn, depois a Nova Pol, a nossa parceira, a Ineos, enfim, grandes empresas mundiais que apoiam e ajudam a desenvolver esse mercado também nesse sentido, né? Legal. E, Marcelo, a Nova Pol é uma empresa aí que o André está falando? É uma dessas, não? Sim, eu acredito que sim, ô Diego. Assim, a Nova Pol, ela, principalmente para esse tipo de aplicação, a Nova Pol é um tanto quanto pioneira, né? A Nova Pol, ela já fornecia algumas resinas para esse tipo de aplicação na Colômbia. A Nova Pol ela é de um grupo colombiano, acho que eu não devo ter falado no começo, né? De um grupo colombiano chamado Orbis, e ela tem uma unidade de negócio, esse grupo Orbis, que é destinada a águas, para fabricação de tubulações aí de alta pressão. Então, essas resinas para filamento aí, para tubos e postes, nasceu lá na Colômbia. E essa empresa ela teve no Brasil fabricando tubos por um tempo, depois ela saiu do mercado, né? Mas lá em Medellín, por exemplo, nós temos um centro de pesquisa bastante avançado que trabalha constantemente nisso buscando melhorias desse tipo de produto, né? Uhum. E lá também eu tive a oportunidade de ver lá, de andar pela cidade e ver que poste em fibra de vidro lá é uma coisa que já tem bastante poste de iluminação, inclusive, postes translúcidos aí, postes sinalizadores que mudam de cor, aí como se fosse um semáforo, muito interessante. Então, assim, aqui no Brasil nós temos também um laboratório de pesquisa e desenvolvimento também, e junto com os clientes aí, com Petrofisa, com IMAC, estamos aí o tempo todo trabalhando aí para levantar esse mercado. Resina poliéster, esse mercado de compósito, ele já remonta desde a década de 30 do século passado, né? Teve um grande avanço depois da Segunda Guerra e os processos aí só têm avançado, tipo, de lá até agora. Legal, acho que essa parte de pesquisa e desenvolvimento ela é essencial. E é legal saber que as 3 empresas aí, pioneiras, né? E continuam nessa busca, porque eu acho que tem que ser assim mesmo. A pesquisa e desenvolvimento ela é contínua. Só um detalhe, Diego. O próprio uso do PET já foi uma inovação ao longo dos anos aí em busca de uma melhora. Inclusive, embora seja um material que você esteja usando um material reciclado, você consegue, usando o PET na sua formulação, ter uma resina com melhor performance do que se você não estivesse utilizando o PET. Muito bom, que já é uma inovação, né? Eu não sei nesse mercado, mas de uma maneira geral, para os compostos, sim, com certeza. Só para finalizar essa parte de projeto, agora eu vou direcionar a pergunta para a Maria. Maria, você que está, né, auxiliando essa parte da BNT, eu queria fazer uma última pergunta, né? Como é que está, que ponto que a gente está nos postes de fibra de vidro em questão de regulamentação e se isso já é bem aceito em todas as concessionárias de energia ou qualquer que seja? Já. Eu acho que dizer que todas as concessionárias já utilizam poste de fibra de vidro. Todas as concessionárias brasileiras, na América do Sul, o mercado ainda sendo difundido. As concessionárias têm normas próprias e a ABNT está sendo escrita desde 2014, demora para conseguir finalizar uma norma, mas ela já foi para consulta pública e o objetivo da ABNT é justamente listar todos os ensaios e pré-requisitos necessários para garantir um produto de qualidade para o usuário final. Então,
dar os parâmetros mínimos para um comprador que não conhece e para regulamentar o produto no mercado mesmo, para garantir que todos os produtos que sejam vendidos, todos os postes de fibra de vidro atendam esses requisitos mínimos. Legal. Acho que a questão de existir um processo, existir uma norma é essencial. A gente estava até conversando isso hoje na SAMP. É essencial, acho que, para o desenvolvimento de qualquer processo, qualquer produto. Você parametrizar para justamente você ir enxergando quais os pontos falhos do processo, enfim, ir melhorando. Diego, acho que vale complementar aí que a ABNT ela foi desenvolvida entre os fornecedores de matéria-prima, os principais fabricantes e as concessionárias de energia. Então, as três pontas que fizeram parte desse processo todo. Então, até foi um pouco demorado, igual a Maria falou, porque justamente tinha bastante coisa que era muito específica de cada concessionária, porque como o Brasil é um país continental, você tem algumas particularidades em regiões que outras regiões não têm, né? Então, a ideia da ABNT é criar um requisito mínimo, né, para que todos os fabricantes e quem deseje comprar o produto consiga ter enfim, ter pelo menos a ideia das necessidades que o produto precisa atender, né? Então, essa que foi a ideia principal do grupo de estudo, né? Muito bom. A hora que fechar a BNT, então, vai ter poste em tudo que é rua de fibra de vidro. Podemos cravar ou não? É difícil. Vai demorar para substituir os postes de concreto ou não? É difícil porque hoje ainda o poste de concreto ele é mais barato do que o poste de fibra, né? Eu diria que, pela experiência que a gente tem aqui, que isso daí já foi muito mais caro, né? Ou seja, o poste de fibra de vidro já foi muito mais caro do que um poste de concreto. Chegou a ser cerca de 5 vezes mais caro. Hoje não chega nem perto desse número, né? A diferença tem caído drasticamente com a evolução de tecnologia, evolução de materiais, evolução de desenvolvimento de projetos e tudo mais, né? Mas, assim, de uma maneira geral, você colocar um poste no meio de uma rua, o poste de fibra ele não tem a sua capacidade plena atendida, que seria a questão... você não tem os grandes diferenciais que ele tem, né? Ou seja, um baixo peso não é um grande diferencial para uma instalação numa avenida. Por quê? Porque você tem fácil acesso de veículo, você consegue instalar com um caminhão Munk de uma maneira muito fácil. Então, nesse ponto, não tem grande vantagem, né? Mas você tem a questão, e aí um outro ponto seria na parte de iluminação, né? Que você tem a questão de condução de energia elétrica, de um poste metálico, ou uma durabilidade, no caso de uma maresia, numa cidade litorânea e tudo mais, que aí você tem outras vantagens que podem ser diferenciais para a instalação de um poste de fibra em qualquer local do Brasil, ou seja, numa cidade qualquer. Não. Acho que até a Letícia fez uma pergunta sobre isso. Acho que até cabe responder nesse contexto. Ela perguntou qual a redução de custo total na mudança do concreto para fibra. Então, como o André falou, depende muito de projeto para projeto. Então, tem projetos que o fato do poste ser mais leve vai baratear tanto o transporte que vai justificar você comprar um poste mais caro. E tem projetos que não vai fazer sentido, porque você não vai conseguir reduzir o teu custo de transporte. Então, depende muito das normas de segurança do local que está sendo aplicado e das condições de instalação do projeto. Perfeito. Bom, para a gente passar para o próximo tópico aqui, no final eu vou mostrar um gráfico disso que a gente está falando, da pergunta da Letícia, da relação do custo, que depende muito do que, né, de onde está sendo feito, enfim. Mas eu queria passar agora para a parte de processo, e eu queria saber de vocês, né, qual o principal processo de fabricação, o mistério, qual o principal processo de fabricação mais usado para postes, fibra de vidro hoje? Acredito eu que são 2 processos que são bastante utilizados no mundo, não só no Brasil. No Brasil, mais especificamente, filament winding.
mas no mundo é muito utilizado o processo de centrifugação também. Então, cada processo tem suas vantagens e desvantagens. Em relação de acabamento, o poste de centrifugação fica mais bonito, fica ideal para aplicação de iluminação, mas o poste de filament winding tem mais resistência mecânica. É muito mais fácil você conseguir uma resistência mecânica adequada com menos peso nele. Então, esses são os 2 processos que eu diria que são principais para fabricação de poste. Tá. Vocês poderiam contar rapidamente como funciona o processo de filament winding, para quem não conhece? Inclusive, tem uma foto aqui. Se você quiser ir compartilhando aí, Diego, eu vou falando enquanto isso. Só uma fotinha. Isso, o processo de filament winding, então acho que a foto tá legal nesse ponto aí, é bem interessante. Então, basicamente, como funciona, né? A gente tem os reforços ali que está assinalado, é uma fibra de vidro unidirecional, né, que a gente chama de ROV. Essas fibras de vidro, elas são alinhadas, paralelas uma à outra, né? E entram num banho de resina, que ali é onde você já tem no equipamento, esse carro que vai tá andando com esse banho de resina, ele vai estar preenchendo o molde, que é um molde rotativo, a gente tem a setinha ali de giro, né, do molde, então o molde vai girando, você vai preenchendo a fibra com a resina em cima desse molde, então ele é um processo com molde interno, né, o que a Maria comentou ali da questão do pós-centrifugado, ele é um processo de molde externo, então por isso que a característica principal, você tem algumas outras características, né? Mas o poste centrifugado, por ser um molde externo, ele tem um acabamento superficial melhor do que um poste filamentado, que é esse processo de filament winding, que ele é um produto com molde interno. Mas você tem algumas outras desvantagens, por exemplo, que a fibra de vidro, no caso do filament winding, você consegue direcionar ela desde que você tenha um equipamento de qualidade e com uma série de fatores ali, né? Mas você consegue fazer com que a tua fibra seja direcionada de uma maneira de forma a otimizar melhor o teu projeto. Enquanto o centrifugado você tem um pouco mais de dificuldade com relação a isso daí. Legal, muito bom. Eu tenho até um videozinho, Diego, do processo de fabricação de um tubo aí, acho que lá da Colômbia, aí se você que for interesse, eu posso até compartilhar aí. Pode compartilhar, acho que a gente tem um tempinho aí. É muito longo, não? Não, é rápido. Manda bala, por favor, Marcelo. Inclusive, eu ia questionar você também, Marcelo, em relação, né, que a gente vê que tem um banho de resina, dependendo do local que vai ser colocado o poste, vocês recebem uma solicitação para uma formulação de uma resina diferente? Por exemplo, vai estar perto da praia, né? Essa questão da maresia, tal, ou não? É sempre uma poliéster padrão ou vocês acabam alternando de acordo com a aplicação final? Bom, basicamente, Diego, é uma resina poliéster padrão e, conforme eu falei para você, o produto, quando ele nasceu, ele foi desenvolvido, já foi pensado nisso já. Então, a composição de glicóis ali já é... para queima também, né? Exatamente, já é adequada para ter uma boa molhabilidade na fibra, para que o produto tenha uma resistência à flexão, tenha aí as propriedades mecânicas que você precise. Show. Deixa eu ver se eu consigo aqui, ó. Opa. Tá sendo possível aí ver? Sim, sim. Aí você vê os fios, né? O housing sendo depositado no mandril, né? A gente chama de mandril, certo? Exatamente. O mandril ele vai rodando
vidro, e aí ali o roving, que são as fibras de vidro unidirecionais, vão enrolando ao longo do mandril, e ali já estão embebidas já com a resina. André, esse mandril é feito de que material hoje? Pode ser feito de aço, pode ser feito com material compósito também, aí depende de cada desenvolvimento tecnológico e, enfim, o equipamento que cada empresa possui, né, o processo de fabricação, mas dá para ser feito nesses dois materiais. Muito legal, Marcelo. Muito Basicamente obrigado. é isso aí, o Diego. Esse é um belo de um poste. Na verdade, acho que isso daí é um duto, né? Isso é um tubo. É um tubo, né? Os dos postes normalmente são um pouco menores, evidentemente, pelas fotos que a gente viu, com uma certa conicidade. Essa conicidade é para poder desmoldar o produto depois? Ou não necessariamente? Não. Na realidade, a questão da conicidade, acho que vale a pena voltar um pouquinho atrás, quando surgiu o produto, né, que foi devido à necessidade de substituição de materiais convencionais, né? Então, a ideia do poste, enfim, do poste de fibra, ele você substituir um poste de concreto, ou de madeira, ou de aço, por um de fibra sem precisar colocar nada mais. Então, a ideia do poste ser cônico, ele nada mais veio do que do conceito do poste de concreto, né? Então, até para você otimizar a questão que eu comentei de momento fletor versus momento de inércia, ele serve justamente para você ter esse ganho de peso e de inércia onde você realmente precisa, né? Que é mais na base do poste. Então, por isso que na base tem um diâmetro maior e no topo um diâmetro um pouco menor. Legal. A gente vê que os postes de concreto, os de madeira nem tanto, mas os de aço, o acabamento externo deles é muito bom, né? E aí você comentou justamente pelo fato do filamento winding ser um molde interno, né? Então, como que vocês fazem para garantir, e se é que tem uma norma que tem uma tolerância de superfície, para que a superfície do molde, do poste de vidro fabricado em filamento winding tenha uma superfície boa? Existem várias maneiras, na verdade depende do nível de acabamento que você quer. Então, você pode trabalhar com o tipo de fibra que você está trabalhando, isso vai mudar o acabamento superficial, o tipo de resina também, a densidade da resina, a viscosidade da resina, o tipo de carga que você usa na resina. Existe para os postes de iluminação, é feito o processo de lixamento, então não é o suficiente o controle de processo e a mudança das matérias-primas, é necessário fazer o processo de lixamento e posterior pintura. E também existem materiais de acabamento que você pode colocar em volta do poste para garantir que ele fique com uma superfície mais lisa e mais bonita. Então, tudo depende do nível de acabamento exigido pelo cliente. Entendi. Alguma vez vocês já utilizaram uma espécie de call plate para garantir essa superfície externa? É comum nesse processo de filamento winding de poste, não? Não é comum. O comum é ou lixar ou colocar o material de superfície mesmo. Tá. Uma curiosidade, porque é uma técnica utilizada em outros setores, em outros mercados de materiais compostos, fazer um call plate, às vezes, de fibra de carbono ou fibra de vidro, bem pouco espesso, né? Um pouco espessura, bem fino, simplesmente para dar o acabamento final, que muito garantido provavelmente pela resina, né? Então a gente às vezes coloca um pouco mais de resina para justamente dar um acabamento superficial. O que a Maria está falando seria o quê? Um véu de superfície? Tem vários materiais, tem véu de superfície, tem gaze, tem véu de fibra, tem véu de poliéster, então depende do tipo de acabamento que você quer chegar. Bom, legal. Bom, acho que a parte do processo era mais um overview também, né, do processo de fabricação. Você não precisa, obviamente, de uma estufa, né, por questões da resina poliéster, você consegue ser uma cor ambiente, certo? E agora,
para finalizar, a última parte, eu queria entrar na questão da validação, né, de inspeção. Que tipos de ensaios são feitos, mecânicos, físico-químicos, de inflamabilidade, e quais são os defeitos, igual eu falei, eu sei que não tem quase muitos defeitos nesses postes, mas, assim, quais são os pequenos defeitos encontrados que vocês poderiam compartilhar com a gente? Eu acho que questão de ensaios, a gente pode dividir em dois grandes blocos, né? Que seriam ensaios de material e ensaios de produto final, né? E com relação a ensaios de material, ele vai definir o que a tua composição e o teu processo de fabricação, ou seja, quais os materiais impregnados naquele processo são suficientes dentro daquele processo de fabricação para atender algumas características determinadas, e dentro disso existem alguns ensaios exigidos, né? Então, um ensaio de absorção de água, que é definido quantos por cento de água absorve segundo uma norma STM. Existe outro ensaio que é de inflamabilidade, ou seja, vai te dizer com quanto tempo o teu material ele extingue a chama depois que ela é retirada. Então, ou seja, não é que o poste ele é a prova de fogo, né? Mas quer dizer que ele extingue a chama depois que o combustível não está agindo mais, né? Então, esse é outro ensaio. Existem ensaios de envelhecimento acelerado em câmaras, né? Então, são ensaios longos aí. Existem ensaios de até 6, 7 meses de duração em câmaras aceleradas, com lâmpadas UV, segundo normas também, e posteriormente se faz um comparativo mecânico, ensaio de tração e flexão, em amostras desse produto antes e depois do envelhecimento. Existem características elétricas já, né, que é questão de trilhamento elétrico, rigidez elétrica, enfim, que são ensaios mais voltados para a área das distribuidoras de energia. Então, esses são os ensaios que são feitos em material, né, são ensaios que a gente chama de ensaios de tipo, né. E depois existem os ensaios de produto final, e aí depende da aplicação e depende da concessionária exigir mais ou menos ensaios, né? Então, basicamente, esses ensaios de produto final, eles vieram dos outros materiais, ou seja, para você colocar o teu produto numa mesma aplicação, ele tem que ser exigido as mesmas características, né? Então, ou seja, os esforços têm que ser iguais ou superiores. E então você tem ali ensaio de flexão simples, que foi um dos ensaios que eu já comentei, que é você engasta o poste e faz um esforço transversal na ponta dele. Você tem esforço de carga vertical para simular, por exemplo, uma instalação de um transformador no topo do poste. Você tem ensaios de momento fletor aplicado, que é um esforço combinado entre carga de flexão com carga de flexão com esforço transversal com carga de flexão de esforço vertical. Existe ensaio de torção, e aí você tem alguns ensaios que são um pouco mais particulares, aí devido ao tipo de produto, que são ensaios de aperto de parafuso para verificar se o teu compósito tem parede suficiente que não vai danificar a parede quando você tem uma aplicação de torque de parafuso. Tem ensaios o poste ele tem uma característica que a gente acabou nem comentando aqui, para locais de difícil acesso ele pode ser seccionado em tramos, né? Então um poste, por exemplo, de 12 metros pode ser seccionado em 3 partes até, e são feitos ensaios de resistência de cada um desses tramos para ver se ele não rasga ao longo de um tipo de esforço de tração. E tem alguns outros, assim, ensaio é o que não falta, né? E se falta, descobrem mais algum. Caramba! Bastante ensaio mesmo. Tem um ensaio que eu acho legal também acrescentar, que é o ensaio de fadiga, flexão. Então, é bem importante a gente poder avaliar a longo prazo, sob constante esforço mecânico, como que o produto se comporta, se ele mantém as características e a estabilidade mecânica dele. Legal. Eu achei interessante o que vocês falaram, é que as concessionárias elas também estão bem alinhadas já, né? Com os postes, ou seja,
ao contrário do que a gente achava, algumas pessoas que as concessionárias às vezes não têm muita ciência dos postes de fibra de vidro que está acontecendo, né? Vocês muito bem colocaram, não, que já é uma realidade, já estão trabalhando isso há muito tempo, a BNT quase finalizando. Então, acho que isso é muito interessante e a quantidade de ensaios, eu acho que mostra isso também, né? O quanto que é uma questão que é levada a sério e que eu acho que tem muito potencial e deve ser um dos produtos do nosso futuro aí, das nossas cidades, né? Com certeza. Legal que vocês falaram dessa parte de ensaios, porque uma outra coisa que eu queria comentar, vou até apresentar aqui para a gente não demorar muito, é a questão de manutenção também. Eu separei aqui 2 gráficos, né, inclusive que são da Petrofis, estão conseguindo ver? Sim. Sim. E aqui acho que tem bastante explicação de bastante dúvida que eu vi aí no chat. Então, só queria destacar, para a gente não demorar muito, o peso, né? Que o peso do plástico reforçado de fibra de vidro, ele do poliéster, que no caso, ele é muito... É algo que chama atenção, porque ele influencia não só a questão do peso, mas a questão do transporte, locais de difícil acesso, né? Então, a gente vê que é um quesito aqui que faz bastante diferença. A questão da corrosão, que é algo que substitui muito a questão do aço e do concreto, né, por conta do aço que a gente tem dentro dele. E uma pergunta que fizeram aí também, a questão da vida útil, né? A gente vê aqui que a gente tem de 50 a 80 anos, comparado com os outros é bem maior, né? Então, assim, se você fizer aquela famosa conta de padeiro, se vai se pagar, aqui está uma das respostas, né? E aí eu queria perguntar para vocês a questão da manutenção. A gente vê aqui que é eventual, né? E aí eu queria perguntar, né, se vocês já têm dados de qual é a frequência que ocorre essas manutenções e se é algo difícil de ser feito. Eu acho que a questão de manutenção, acho que o Marcelo pode até falar um pouco melhor sobre isso daí, mas basicamente, se a gente fizer uma analogia com outros produtos do mesmo material, né, ou seja, outros produtos em compósito, a manutenção é muito parecida. A manutenção principal nos postes de fibra de vidro é uma repintura, ou seja, todo o poste, ele devido a ter contato direto com UV e maresia, ele tem uma pintura posterior, que a gente chama de gel coat, que é uma resina com altas propriedades anti-UV e cargas minerais, que faz com que dê essa resistência estética e funcional ao longo do tempo, né? E a manutenção que acaba acontecendo nesses postes de fibra de vidro é uma manutenção basicamente de repintura dos postes em determinado período. Confesso para você que esse período aqui no Brasil ainda não chegou em nenhum momento. A gente ainda não precisou repintar nenhum produto. Muito bom. Marcelo, você quer complementar? Complementando aí o que o André falou, realmente é uma resina, um gel coat, que normalmente nós chamamos de top coat, né? E esse top coat aí é uma resina poliéster muito similar à resina do poste, não é o mesmo polímero, tá? É um produto um pouco mais pensado para resistir essas questões de intempéries aí. E esse top coat aí, ele também é catalisado da mesma forma que a resina do poste. E ele tem alguns aditivos anti-UV e até aditivos retardantes ao fogo também. Bom, muito bom. Para finalizar esse slide, eu só queria colocar o impacto ambiental, que eu acho que é algo também bem importante, né? E também, né, só para finalizar de novo, que o Marcelo comentou, que eu achei muito legal, da questão que lá na Colômbia, por exemplo, postes transparentes, coloridos, enfim, você tem diversas outras aplicações, né, para os postes, formulando uma resina, por exemplo, transparente. Então, aqui, diferentes cores também, a gente consegue, né, postes de outras, para outras aplicações também, né, questões de entretenimento, enfim. Esse poste
translúcido acho que foi inventado até aqui no Brasil, depois ele foi para a Colômbia, mas começou aqui. Aí roubaram da gente. É possível. Eles foram fabricados para uns condomínios de luxo. Aí, tá vendo? Então, eles têm um valor estético bem legal. Legal. Obrigado, Maria. Vamos. Bom, e aí para fechar, acho que é uma informação importante, esse é um gráfico que está disponível também, né, lá no site da Petrofisa, eu tirei de lá, que a gente vê que efetivamente, né, o custo para a fabricação de um poste ele é mais caro do que comparado com o de concreto, mas se a gente elencar alguns quesitos, por exemplo, aqui está preço do poste, custo de transporte, custo de instalação, custo de manutenção, a gente tem outras coisas, conforme a gente viu na tabela anterior, mas só desses a gente vê que, numa maneira geral, a gente tem uma excelente vantagem, né, do poste em compósito. Não sei se vocês querem comentar alguma coisa em relação a isso daí. Eu acho que ainda dá para acrescentar a questão de números de instalações durante a vida útil dele, né? Então, por exemplo, se você pega um poste de compósito que vai durar 50 anos e um poste de concreto ou madeira, por exemplo, que vai durar 25 anos, então, ao longo da vida do poste de fibra, você precisa instalar 2 postes de madeira, por exemplo. Então, ao longo da vida, você ainda tem um ganho ainda maior, né? Acho que esse é um ponto fundamental e que isso acaba passando um pouco batido ao longo do tempo, principalmente por questão de remuneração das concessionárias. É um assunto um pouco mais complexo, mas isso acontece, principalmente numa comparação direta. Bom. Tem uma pergunta aí, ó, no chat aí, ó, do Marcos, falando de possibilidade de uso de algum tipo de carga para baixo peso junto à resina, mas isso aí, bom, isso é mais específico do processo de cada um, né? Mas eu acho que não deva ter, né? Eu acredito que não tenha, né? Eu acho que questão de carga depende realmente do processo de cada empresa aí. Possibilidade existe, aí depende de como cada um fabrica o seu próprio produto, né? Mas a possibilidade acho que existe sim. Bom, legal. Antes da gente partir para as perguntas, eu queria fazer uma pergunta geral, eu gostaria que vocês três respondessem, que é em relação a toda essa tecnologia que a gente apresentou hoje, dos postes fibra de vidro, filamento Wines e esses anos que a gente vem crescendo com essa tecnologia, aonde mais vocês veem potencial de aplicação desse tipo de tecnologia que a gente conversou? Vocês já veem alguma coisa em mente, fala, puta, isso daqui daria para usar aqui? Por exemplo, a gente no mercado aeroespacial, a gente pegou uma tecnologia que a gente utiliza para fabricar aviões, para fabricar peças de aviões e levamos para bicicleta. Então, uma peça que antes de bicicleta, que a gente fazia em 3, 4 partes, hoje a gente consegue fazer em uma parte só, que foi uma coisa que a gente trouxe do mercado aeroespacial, a parte de compósitos. Eu queria saber se vocês veem alguma coisa também deste mercado de vocês que a gente colocou hoje aqui. Nossa, eu acho que o mercado de fibra de vidro ele é infinito, né? Você, dependendo do processo de fabricação que você usa, você consegue fazer materiais para todos os tipos de aplicação. Então, por exemplo, aqui a gente tem 4, 5 processos de fabricação diferentes. Então, tem injeção, tem laminação manual, tem pultrusão, tem filamento contínuo. Eu acho que esse mercado dá para fazer tudo que imaginar. Então, além do poste, eu vi que responderam ali nas perguntas, tem as cruzetas. Se você for falar só de uma rede de energia elétrica, você pode fazer tudo de compósito, se você quiser. Então, todos os isoladores, todas as caixas, todos os transformadores, todos os postes, todas as cruzetas, espaçadores, infinito, eu acho. Legal. Obrigado, Maria. Vocês dois, alguma contribuição, se vocês quiserem, ou não pode passar, que às vezes é sigiloso, né? Ô Diego, assim, o que eu posso falar é que, assim, resina poliéster insaturada,
é um tipo de polímero que tem uma aplicabilidade muito grande. Poliéster e poliuretano hoje são os termofixos mais comuns. E devido é fácil manusear, e processos assim de aplicação vão surgindo. Cada vez mais, né? Cada vez mais as empresas aí, os nossos parceiros, os próprios fabricantes de resina estão sempre inovando, a Alves Corning está sempre também buscando alternativas e fontes aí para aplicações aí. Então, você vê hoje uma pá eólica, o processo de montagem do processo de infusão de uma pá eólica é muito rápido você produz uma pá aí de 70, 80 metros de comprimento aí, é uma coisa absurda. Então, assim, eu sou bastante entusiasta com material compósito, e assim, eu sou da mesma opinião da Maria, eu não vejo limite para... Acho que dá para se fazer qualquer coisa. Eu acho... Estou falando de compósito em geral, tá? Até usando outras matrizes poliméricas também. Eu penso assim, de uma maneira um pouco mais aplicada, tudo que você pensar de algum produto que exija que tenha uma exigência de baixo peso, ou seja, que o mercado tenha uma necessidade de ser um produto cada vez mais leve, para ter um desempenho melhor, e você tenha características de vida útil cada vez maior, o compósito entra. Isso é inegável. Assim, ele sempre vai ter vantagem nessas duas aplicações. Isso daí, independente do mercado, independente do produto, independente de qualquer processo de fabricação. E aí a gente tem N tecnologias que a gente consegue fazer desde um microchip, um nanocompósito, até uma pá eólica, igual o Marcelo comentou, que a gente vê o pessoal testa dentro de um barracão só para testar uma pá eólica, né? Então, são coisas absurdas, um avião, enfim, tem aplicação para tudo. Pô, legal, muito legal isso que você falou, Marcelo. Muito legal também, André. Acho que é isso daí, cara. Questão de vida útil e aliado com peso, é muito isso daí que você falou também. Bom, eu queria passar por algumas perguntas aqui. A gente está chegando no final. A Letícia perguntou a questão da redução do peso, do custo total. Acho que a gente comentou, né? Mostrando o gráfico. Tem uma pergunta do Elton. Um abraço, Elton, para você aí. Obrigado pela pergunta. Quais são as vantagens do poliéster reforçado em fibra de vidro em caso de colisão ou acidente de trânsito para a segurança do usuário? O Elton é parceiro nosso da Alves Corning. Ele participou já com a gente aqui no webinar também. Legal. Eu acho o seguinte, que primeiro, a questão de colisão e acidente, primeiro a gente tem que falar na questão do condutor do veículo, né? Assim, não existem dados tão concretos, mas a gente pode, sem muito dado, afirmar que na questão do condutor do veículo, você tem uma absorção de impacto no veículo e, consequentemente, no condutor, muito menor do que em outros produtos mais rígidos, né? Então, ele é um produto muito mais maleável do que os materiais convencionais, né? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, dependendo do tipo de ruptura do poste, eu até mostrei uma foto lá que existe a possibilidade de recuperação desse produto, né? Então, você tem ganho tanto na ida como na volta. Então, você tem o ganho da questão de segurança do condutor, e você tem o ganho ainda que você consegue fazer eventualmente uma recuperação desse produto e colocar ele para uso novamente. Legal, obrigado pela resposta, André. Eu estava até tentando procurar, depois eu vou achar para mandar no chat, tem um link de uma matéria que o Auto Esporte fez, sobre colisões em postes de fibra de vidro e como isso pode salvar a vida do motorista, etc. É bem legal essa matéria. Muito legal. Se você achar, por favor. Inclusive, eu vou até pedir para vocês três, antes que eu esqueça, de colocar o nome e e-mail de vocês também aqui no chat, para quem quiser entrar em contato ou alguma coisa, até antes da gente terminar.
Bom, o Polioduto, ele pergunta qual o prazo de fabricação de um poste de vidro, poste de fibra de vidro, comparado com o de concreto? Normalmente, um poste de concreto, o concreto normal demora 7 dias para você poder desenformar e 28 dias para atingir a resistência mecânica máxima para instalação, que é a resistência mecânica dele para carga nominal, né? Existem alguns aditivos que você coloca no concreto que você consegue reduzir para 15 dias esse tempo de cura, mas o período de calor de hidratação no concreto ele é bem mais longo do que o de fibra. Então, o de fibra, enquanto demora 2 dias para atingir a cura total, o de concreto demora pelo menos 15 dias. Então, no final das contas, a gente ficou, na melhor das hipóteses, 22 dias para o de concreto, que seriam 15 mais 7, e o de fibra de vidro, 2 mais 1 dia de fabricação. O poste de fibra é super rápido de fabricar. Caramba, hein? Que diferença. Fabrica em 15 minutos um poste. 3 dias contra 22 dias. Então, E os 2 dias que a Maria está falando aí mais para garantir a cura final da resina, né? Então, acho que dá para fazer. Exatamente, porque a resina ela tem um processo de cura ao longo do tempo, né? Então, você tem ali um percentual grande nas primeiras 24 horas, mas para você garantir praticamente 100%, praticamente 48 horas já teria, né? Ou seja, se você tiver um dispositivo, uma cabine onde você possa fazer uma pós-cura, você pode até reduzir esse tempo também. Legal. Bom, a pergunta do Daniel Oliveira. Atualmente, qual seria o principal desafio a ser superado para a ampla aplicação de postes feitos em fibra de vidro? Acho que você comentou um pouco, né, André? Assim, existe, só para ser bem claro, assim, o poste de fibra ainda tem apesar de ter crescido o mercado, ele ainda tem um mercado muito pequeno versus os materiais convencionais, né? Então, essa pergunta é interessante porque realmente a ampla aplicação ainda está longe de acontecer no âmbito comparado com os materiais convencionais, né? Primeiro de tudo, um ponto que é fundamental, e até é uma elogio até o SAMP, a questão de aproximação entre as universidades e as empresas do setor de compósito. Isso daí acontece porque nas engenharias básicas ali, eu fiz mecânica, a Maria fez civil, então a gente pode falar com propriedade, né? A gente não vê materiais compostos ou vê uma disciplina de aplicação, mas de cálculo estrutural, de conceitos, não existe. Então, essa dificuldade da nossa formação acadêmica ainda é uma barreira muito alta para a ampla aplicação, né? E aí isso já é um desconhecimento, e aliado a isso, eu também comento sempre que o compósito é um produto que você consegue fazer, ou seja, fazer um produto de uma maneira até fácil, mas o difícil é você projetar e executar esse produto com qualidade. Então, você tem que quebrar também alguns paradigmas de algumas empresas do passado e tudo mais que fizeram produtos por desconhecimento de engenharia e tudo mais que acabaram queimando o material como um todo no mercado, né? Então, são duas barreiras principais, né? Uma na ida, que seria a questão da formação acadêmica ser um pouco mais completa nesse ponto, e outra na volta de tirar alguns vícios que alguns materiais no passado acabaram criando, e isso daí tem uma certa dificuldade, né? Sim. Bom, ótimo, obrigado, André. Eu agora queria pedir para vocês para que em 1 minuto vocês dissessem para a gente, né, como que a SAMP pode ajudar neste mercado dos materiais compostos, tá? Por favor. Vou começar. Eu vou repetir o que o André falou. Eu acho que a SAMP ajuda muito e pode ajudar explicando tecnicamente sobre o produto, promovendo esses webinars para tirar dúvida das pessoas que não conhecem, sejam usuários, sejam fabricantes. Imagino que o fabricante não vai não conhecer, mas sejam estudantes,
para a gente conseguir difundir melhor esse produto, desenvolver realmente essa tecnologia no Brasil. E quando eu falo desenvolver essa tecnologia, eu não falo fabricar, falo as pessoas conhecerem, entenderem, estudarem e desenvolverem o produto, que o produto tem que estar em constante desenvolvimento. Então, eu acho que essa promoção de vocês é extremamente válida. Obrigado, Maria. André, por favor. Eu, na resposta anterior, acho que toquei um pouquinho nesse ponto, né, na questão da interface entre o mundo acadêmico e as empresas que atuam nesse mercado com esse tipo de material, né? Então, acho que isso daí é fundamental. E uma coisa que eu sempre brinco é que os postes de fibra, né, propriamente, o nosso concorrente, assim, o concorrente da Petrofisa não é a IMAC, não é outro fabricante. O nosso concorrente são os materiais convencionais que tem 95% do mercado. Então, se a gente tem uma difusão maior, difundir melhor esse mercado, o material, a aplicação e tudo mais, e a gente conseguir com que o material compósito entre numa porcentagem maior dentro da aplicação final, isso daí vai fazer com que não exista empresa no Brasil para fabricar o tanto de produto que pode acontecer. Mas é um trabalho que tem que ser em conjunto e com qualidade técnica e sempre entre todos, né? Então, acho que isso é fundamental. E a SAMP tem esse papel de fazer difundir esse conhecimento ao longo da cadeia, né? Desde quem está aprendendo até quem está implementando o produto final, né? Tá certo, é isso mesmo. Muito obrigado, André. Marcelo, para fechar então, aí. Eu acho assim, a SAMP pode contribuir, Diego, fazendo essa ponte, como a Maria e o André bem falaram, né? Entre as universidades e as empresas. Eu sou engenheiro químico de formação e mesmo fazendo engenharia química, eu tive muito pouca matéria, informação sobre esse tipo de produto. E até mesmo, se você puxar pelo Brasil, eu acho que o Brasil tem um consumo de material compósito per capita muito baixo, comparado a outros países no mundo. Então, assim, é um universo gigantesco de oportunidade. A gente hoje está falando de poste, mas tem muita coisa para ser falada, para ser abordada. E outra coisa também, né? É um produto simples, de fácil manuseio. E aí, assim, a gente entra naquela de... as pessoas acham também que pode fazer as coisas de qualquer jeito, sem orientação, sem informação, sem conhecimento técnico do produto. E essa hoje é a minha preocupação, de você ter uma grande oportunidade e perder por conta de foi mal aproveitado, foi colocado de uma forma errônea ou de uma forma irresponsável no mercado. O pessoal aí, tanto o André e a Maria devem saber aí, com todos os cuidados que a Petrofisa e a EMAC têm na concepção do produto, em projeto, essas coisas, e aparecer alguém no mercado, fazer a coisa de uma forma irresponsável e botar tudo a perder uma grande oportunidade. Beleza, muito bem falado, Marcelo. Muito obrigado. Bom, eu queria agradecer vocês, só informar o Davidson Rocha, vocês vão disponibilizar as apresentações / vídeos. Esse webinar ele está sendo gravado, então ele vai ser disponibilizado nas plataformas da SAMP, LinkedIn, Instagram. Quem não segue a gente ainda, por favor, tá? Então, o Davidson, desculpa. Fica à vontade e tem o contato do pessoal aí também. A apresentação, o André, provavelmente ele vai poder também enviar para você aí, se você mandar um e-mail para ele, tá? Então, pessoal, eu só queria agora, para finalizar, agradecer vocês, agradecer muito o Marcelo, o André e a Maria Luísa. A gente estendeu um pouco do que estava planejado, mas acho que foi um bate-papo muito legal, é um tema super importante, esses postes. Eu queria só agradecer vocês mais uma vez pela presença, agradecer todo mundo que participou, todo mundo que esteve presente com a gente aqui. E é isso, tá? Muito obrigado e
e uma boa noite para todo mundo aí. Valeu, gente. Obrigado, Diego, e parabéns pela iniciativa. Obrigado. Da SUB. Eu, em nome da Petrofisa e Ecofibra, a gente agradece também a participação. E se alguém tiver alguma dúvida, a gente está à disposição, pode me enviar um e-mail. E, Diego, fica para você também, se precisar de qualquer coisa aí, algum outro evento, a Petrofisa está sempre à disposição tua, tá? Ótimo. Também, em nome da Nova Pol, gostaria de agradecer também a oportunidade de estar aí com vocês aí, rever o André, a Maria. Estou à disposição, meu e-mail está aí no chat aí, que eu precisar, estamos às ordens. Beleza, gente. Muito obrigado, viu? Boa noite. Boa noite. Valeu. Boa noite, boa noite. Boa noite.